único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ou aquela expressão Jeová Jirê. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. É uma história magnífica, já poderíamos fechar a Bíblia, orar e ir para casa, que eu creio que Deus já falou. Mas eu quero, irmãos, tentar entender com vocês esse texto sobre o tema a verdadeira fé nos encoraja a obedecer ao Senhor sem questionar, sem fazer perguntas. A verdadeira fé nos encoraja a obedecer ao Senhor sem questionar, sem querer se justificar para não fazer. Porque nós somos peritos, somos mestres em questionamento. Quando estamos para realizar alguma ação, na verdade nós questionamos, perguntamos. Quando a dúvida bate à nossa porta, quando o medo parece maior do que imaginamos, ou quando não queremos sair daquela zona de conforto, aquele lugar agradável aos nossos olhos. Às vezes essas mesmas questões nos confrontam quando somos convocados para fazermos algo inusitado, algo novo, aquilo que a gente nunca fez. E aí surge em nossas mentes questionamentos, tentando escapar de tamanha incumbência. Ficamos pensativos e muitas vezes persuadidos por pensamentos negativos. Isso é quase comum, ou talvez até comum, ficarmos com pensamentos negativos quando Deus manda fazer alguma coisa e a gente fica sem querer ir e as desculpas servem. Já dizia um provérbio antigo: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Muitos encontram desculpas para justificar sua desobediência e covardia, enganando a si mesmo, tentando fugir da culpa por não obedecer. Surge na sua mente fértil diversas ideias para escapar da responsabilidade incumbida pelo superior que nós chamamos de Deus e Senhor. Queremos fugir dessas incumbências muitas vezes. Mas nós acabamos de ler um texto e percebemos que com Abraão foi diferente. Ele apenas obedeceu impulsionado por uma fé inabalável. Uma fé inabalável no Deus vivo, que andava com ele. Vale a pena a gente ver esse detalhe. Esse Deus andava com ele pelos difíceis caminhos da vida. E sem questionar, Abraão obedeceu. Sem fazer perguntas, Abraão obedeceu. E no versículo de 1 a 3, não foi uma ordem fácil. Foi uma ordem difícil de atender. Só quem é capaz de atender uma ordem semelhante a esta de Abraão é alguém que realmente tem fé, que andou com Deus, que conhece Deus e que tem uma fé viva. Se você analisar comigo o versículo 1 e 2, você vai perceber que Abraão escuta a voz de Deus com atenção. Vale a pena ver esse detalhe também, com atenção. Mas é desafiado a sacrificar seu próprio filho, seu único filho. E Deus
Deus ele foi muito radical nessa promessa. Mas Deus sabe o que está fazendo, ele sabia o que estava fazendo. Ele conhecia Abraão, ele não ia provar se Abraão não fosse capaz de superar a prova, porque o apóstolo Paulo já disse que Deus é fiel e não prova os seus servos com uma provação maior do que as suas forças. E aí você vai ver que no versículo 1, depois dessas coisas, leia comigo, por favor. Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Essa expressão eis-me aqui é atenção, viu, irmãos? Atenção, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, diga, pronto, estou disposto. Mas aí observe que no versículo 2, Deus continuou: pegue o seu filho, e Deus fez questão de dizer seu único filho, Isaque, a quem você ama. Olha aí a expressão de Deus: a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Era uma ordem difícil. A terra de Moriá tinha vários montes, e Deus disse: vá para lá, quando você chegar lá eu vou dizer, é naquele monte, e você tem que me obedecer. Abraão simplesmente não reclama, não questiona e obedece a Deus. É só você analisar o versículo seguinte, que você vai entender, irmãos. Nós observamos que Abraão, ele amava incondicionalmente seu filho, isso é fato. Mas ele não questionou da promessa que Deus tinha feito nos versículos anteriores. No versículo 18 do capítulo 21, Deus disse a Abraão o seguinte: ele poderia ter reclamado dessa promessa. Deus disse assim: ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Isso fez com que Abraão entendesse que Isaque ia lhe dar netos, bisnetos, tataranetos, e assim seguir a geração. Mas agora Deus está pedindo para matar o menino. E como nós conhecemos a história de Abraão, ele já tinha 100 anos quando o menino nasceu. A esposa dele não tinha mais condições de ter filho, foi um milagre. E agora ele pede. Ele poderia ter dito: Deus, o Senhor está equivocado aí. O Senhor não me prometeu que esse menino ia ser ia gerar tantos e tantos e tantos, a ponto de abençoar as famílias da terra, a geração enorme. Espera aí, Senhor. E agora eu mato ele e cadê? Como é que eu vou? Como é que a tua palavra vai se cumprir? Ninguém explica a Deus. Começamos cantando isso. Abraão não questionou de forma nenhuma. Abraão simplesmente obedeceu. No versículo 3, Abraão, no dia seguinte, de madrugada, observe aí, de madrugada, se prepara para a sua viagem em obediência ao Senhor. Quer confirmar o versículo 3? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu não sei se Abraão dormiu essa noite. Talvez não. A Bíblia não diz se ele descansou, repousou e acordou de madrugada. Mas de madrugada ele prepara tudo. É aquela preparação que a gente faz para uma viagem. Ele organiza tudo. Ele pega a lenha, ele chama 2 servos, ele, como a gente diz aqui, ele arreia o jumento, deixa o jumento pronto, deve ter colocado lá aquilo que, eu não sei se era cangaia, né? Não sei, mas ele colocou aquelas coisas lá no jumento e vamos embora. Não sei se ele disse à mãe, não sei. Eu sei que ele foi embora, ele seguiu viagem, sem reclamar. Eu sei, meus amados irmãos, que existem ordens difíceis de ser cumpridas. Mas aqui Abraão, ele estava sendo provado. Ele não estava sendo tentado, viu, irmãos? Tá certo? Abraão não estava sendo tentado. Ele estava sendo provado.
Não era que isso não quer dizer que Deus não conhecia Abraão. Deus conhecia. Mas Abraão não se conhecia. Porque nós não nos conhecemos. Então, entenda que as tentações, quando elas vêm usadas pelo inimigo para nos estimular o que há de pior em nós. Essa é a ideia da tentação, segundo Warren, um escritor chamado Warren William. A tentação, quando ela vem para fazer brotar aquilo que há de pior em nós. Mas a provação, ela é usada pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós. Então há essa diferença da provação para a tentação. E eu quero chamar a sua atenção. Você já teve uma ordem difícil? O Senhor já te deu uma ordem difícil de você cumprir? A sua fé já foi provada alguma vez? Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que é necessário agir tão somente pela fé. Tem momentos que as palavras, elas não resolvem. Os abraços não resolvem. Os belos discursos não resolvem. Mas o que resolvem é a fé. Porque a fé, quando ela é uma fé por convicção no Deus eterno e não por conveniência, ela faz com que possamos enxergar aquilo que nós não estamos vendo. Ela nos dá certeza daquilo que nós não enxergamos, mas que virá, segundo o autor de Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então observe que Abraão viveu essa realidade, viveu essa verdade, e nós temos que viver isso também. Confiar em Deus a ponto de se agarrar na fé e obedecer sem questionar. Então você obedeça às ordens de Deus sem questionar. Não fique dizendo, Senhor, por que o Senhor não manda fulano? Por que não manda cicrano? Você está sendo convocado para realizar uma obra aqui nesta cidade, nesse ministério. Agarre com unhas e dentes, porque é a oportunidade que Deus está te dando. Nós precisamos, meus amados irmãos, estar atento à voz de Deus. Como Abraão disse, eis-me aqui. Muitas vezes nós estamos atentos a muitas vozes, mas não à voz de Deus. Estamos atentos às vozes das diversões, dos lazeres, tantas outras coisas. Abraão disse, eis-me aqui. Jesus também estava sempre disposto. Nós precisamos estar atento à voz de Deus. Esteja atento à voz de Deus que vai dar certo. Está escrito, meus irmãos, quando ouvir a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Quando você ouvir a voz de Deus, se você estiver ouvindo ela nesta noite, não é porque eu estou falando, eu não sou nada, eu também tenho que ouvir a voz de Deus. Mas se você estiver ouvindo ela, porventura hoje, não endureça o seu coração. Porque a vida nos traz sempre desafios. E muitas vezes não queremos sacrificar nada para agradarmos a Deus. A vida traz sempre desafios. Você vive todos os dias vencendo desafios. É apenas mais um desafio, só que um desafio excelente. O de servir ao Senhor, o de segurar na fé, o de obedecer, o de ir para onde o Senhor lhe mandar. Como o Senhor disse, você vai lá para a terra de Moriá, vai sacrificar o menino lá no monte que eu lhe mandar. Não é no monte que você escolher. Não escolha, deixa Deus escolher por você. Porque às vezes nós somos mesquinhos e ingratos. Somos tão mesquinhos e tão ingratos que não queremos sacrificar nem o nosso tempo para adorar, não queremos sacrificar o nosso dinheiro para ofertar ou dizimar, não queremos sacrificar nada, o sono. Esquecemos, isso é mesquinhez, esquecemos do sacrifício que Cristo fez por nós na dura cruz. Então tudo que você fizer, tudo que eu fizer, tudo que for feito por nós para glorificar a Deus, é muito pouco pelo que Deus já fez, ou comparado ao que Deus já fez por mim e por você. Não negue a quem não negou amor por você, meu irmão.
Não questione, apenas obedeça. Aquele ditado que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu não concordo com ele, não. Manda quem pode e obedece quem tem fé no Senhor. Quem tem compromisso com a obra de Deus. Essa questão de obedece quem tem juízo, obedece quem tem medo, né? Eu não concordo muito com isso. Não é apenas um ditado popular, mas o Senhor pode mandar porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E ninguém empata dele fazer. É tanto que Ele mandou Cristo por você e ninguém empatou dele mandar o seu único filho. Então obedeça ao Senhor. Obedece quem tem uma fé equilibrada. Sei que Deus sempre exige de nós aquilo que temos como oferecer a Ele. Deus não vai pedir aquilo que você não tem. Ele é fiel. Quando Ele ordena para que você faça alguma coisa, é porque você tem como fazer. E se eu não fizer, é porque eu estou sendo mesquinho e negligente. Sua fidelidade não nos força a fazer o que não podemos fazer. Irmãos, vamos colocar isso na nossa cabeça. E nos encontrar, e entender que precisamos caminhar nas trilhas da obediência. Deus não vai, de forma nenhuma, pedir seu filho. Fique tranquilo, isso foi um caso único na Bíblia. Porque ali estava representando Cristo. Ali estava, Isaac representava a pessoa de Cristo. É tanto que o cordeiro chegou lá. Ele não vai fazer isso, mas ele vai pedir para você ser obediente. Com Abraão foi um caso exclusivo, único, singular. Mas de você, Deus quer o seu melhor. E isso Ele não vai abrir mão do melhor da igreja dele. Se nós não dermos o nosso melhor para Deus, nós estamos negligenciando. Ele quer o nosso melhor. Deus quer de você o seu melhor porque Ele deu o que Ele tinha de melhor. O que Ele tem de melhor, o seu próprio Filho. Tudo que Deus tem é o melhor. Mas o seu Filho foi para que pudesse ficar marcado na história o seu amor inexplicável, insondável, ilimitado, um amor sem fim, por mim e por você. Quando você ouvir uma ordem de Deus, obedeça com excelência, não é chateado, fazendo de qualquer jeito. Assim como algumas vezes nós não queremos cumprir com algumas exigências aqui na terra, talvez no trabalho. Eu estou indo porque eu vou a pulso. Não, com o Senhor, faça tudo com muita excelência. Ore para que isso aconteça. Seja detalhista na execução da obra de Deus. Faça com urgência e nunca deixe para depois. Quando Deus falar com você, faça como Abraão. Deus falou, imediatamente ele ouviu. Quando ele falar com você para executar uma missão, não deixe para depois. Porque não é Deus que precisa da sua missão, é você quem precisa fazer a missão. Porque Deus é Deus, com você ou sem você. E nós, sem Deus, não somos absolutamente nada. Mas, queridos irmãos, avançando um pouco, versículo 4 ao 8, esses versos relatam a dor de um homem, movido pela fé e temor ao Deus eterno. Se você analisar aí, você vai ver que no versículo 4, no terceiro dia de caminhada, ele viu o lugar de longe. Não dá para imaginar o que se passava no coração de Abraão. Não dava de forma alguma para imaginar o que se passava no coração daquele homem que vivia aquele momento doloroso. Mas podemos confirmar uma coisa, que havia obediência no coração dele. Foram os 3 dias mais difíceis da vida de Abraão, até aquele momento, eu acredito. Porque ele estava caminhando na direção do local da morte do seu filho. E você pode observar que no versículo 4, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. O que passou no coração dele? O Senhor disse, é aquele monte. E aí ele disse, é ali que eu vou sacrificar o meu filho. Mas no versículo 5, Abraão está cheio de esperança.
E ele afirma que voltaria com o rapaz depois da adoração. Depois do culto que eu vou prestar, porque matar o filho, fazer o holocausto, não, era um culto ao Senhor, era um momento de adoração, era o altar de Deus. E ele disse que depois voltaria. Isso só nos dá a entender que depois de um momento de adoração, sempre tem algo bom depois para nós. Mas eu quero chamar a sua atenção. Veja o versículo 5, como ele estava cheio de esperança. Ele disse o seguinte: então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Irmãos, Abraão disse que voltaria. Voltaremos. Ele não disse que ia trazer o menino morto para lá. Até porque o menino ia ser oferecido lá. Ele disse: voltaremos. Nós voltaremos. Eu também não sei se os servos sabiam o que ele ia fazer, se era o menino, o que ia servir lá, o que ia ser sacrificado. Mas ele disse: voltaremos. E essa resposta nós vamos ter lá no livro de Hebreus. Abraão acreditava piamente que Deus ressuscitaria o seu filho. Ele foi sem questionar, porque ele disse: não, Deus me mandou, eu vou. Ele prometeu que vai fazer da minha família, de meu filho, uma grande nação. Ele vai fazer alguma coisa. E esse é o detalhe. Deus vai fazer alguma coisa por aqueles que têm fé. Obedeça e vai. É isso que tem que acontecer. Mas você pode ver, irmãos, que seguindo aqui o drama, né, desse drama tão interessante, pai e filhos, no versículo 6, caminhavam juntos rumo ao lugar de adoração, que no coração de Abraão era o lugar da execução do seu filho. Não dá para pensar no que ele pensava ou no que eles pensavam durante a caminhada. Não dá para a gente imaginar, né? Eles iam em silêncio, calado. Veja o versículo 6, como é doloroso. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Isaque, leva aí as lenhas. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Algumas versões vai dizer cutelo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Porque eles iam calados. Sabe por quê? Porque no versículo 7 diz que, quebrando o silêncio, o filho fez uma pergunta dolorosa ao pai. Isaque quebra o silêncio. Isaque não estava entendendo nada. Eu não sei se ele olhava para o semblante do pai, percebia alguma coisa, mas simplesmente ele quebra o silêncio e faz uma pergunta. Nós podemos ver aqui a pergunta que ele faz no versículo 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E eu fico pensando, mas que resposta, que pergunta dolorosa, que pergunta difícil, que pergunta sem jeito. Mas no versículo 8, agarrado tão somente na providência de Deus, Abraão responde: Deus proverá. Não é isso que diz no versículo 8? Ele diz assim: Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí os dois seguiam juntos. É muito interessante isso, irmãos. Eles seguiam juntos nessa caminhada. E essa resposta, sabe onde ela está, irmãos? Ela está lá no livro de João. Essa resposta está no livro de João. Quando João Batista apresenta Jesus, quando ele pergunta: pai, cadê o cordeiro? Aí João Batista responde: aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era essa a resposta, porque ali ele estava representando o Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção, meus queridos irmãos. Nós precisamos obedecer ao Senhor e temê-lo, mesmo que venha doer em nós. Coloca isso. Se você dá para imaginar o tamanho da dor de Abraão, dá para você também imaginar a dor de Deus quando Jesus estava na cruz, que a Bíblia diz que ele virou as costas, ele não olhou, e Jesus se sentiu desamparado por Deus, a ponto de perguntar:
Deus meu, por que me desamparaste? Então, nós precisamos obedecer a Deus e temê-lo mesmo que venha doer em nós. São os desafios da fé que nos faz encarar o desconhecido, mas crendo no Deus que tudo conhece. Porque quando Deus mandar você fazer alguma coisa, em qualquer lugar, seja numa casa, num distrito, no sítio, numa cidade, pode ter certeza que Deus já passou por lá e preparou tudo para você. Não tenha dúvida disso. A obediência requer de nós esforço e interesse. Interesse para cumprir a incumbência confiada a Deus a nós. Se nós não tivermos esforço, se nós não tivermos interesse, não fazemos absolutamente nada. Porque aquilo que nos interessa, nós temos feito com muita excelência e com muita dedicação. Temos que obedecer em todo o tempo, sem se importar com o momento, sem se importar se o momento é um momento de bonança, de medo, escassez, insegurança. É preciso continuar firme, seguindo pelas trilhas da fidelidade, para sermos recompensados no tempo de Deus. É como aquela música que o nosso grupo canta: se eu perder, eu te adoro. De toda forma, eu te adoro. Tem que ser assim. E aí, meus amados irmãos, eu sei que a dor na sua vida, nas nossas vidas, ela pode ser real. Ela é real. O medo pode até estar presente em nós. Mas não podemos perder a esperança de que depois da adoração, tem sempre uma coisa boa. Depois da adoração, ele voltou com os filhos nos braços. Depois da adoração, tem sempre uma coisa boa, que nós chamamos de bênçãos. Bênçãos providenciada para o adorador como prêmio por sua obediência. Esse é o problema que muitas vezes é o problema, a falta de adoração é um grande problema que impede das bênçãos chegar, porque nós não queremos nos locomover para o local de adoração. Nós não queremos nos locomover nem para o nosso quarto, para ali fazermos o nosso momento de adoração, que é dentro da nossa casa. Isso prova, às vezes, que nós ficamos sem adorar o Senhor, sem ler a Bíblia. Imagine para um local que o Senhor manda, que hoje representa o templo, a casa de Deus. Todos passam por momentos dolorosos, mas nada pode parar os nossos pés de caminhar na direção do local de adoração. Nada pode, irmãos. Eles caminhavam juntos. Por isso, não permita que os pensamentos, de forma nenhuma, meus amados, não permita que os pensamentos formados por momentos de dor ou qualquer ação impeça você de cumprir o seu papel de adorador. Abraão matando seu filho, ele estava cumprindo o seu papel de adorador, agarrado na fé e na providência do Senhor. E eu sei que a vida tem muitas perguntas difíceis de serem respondidas. Hoje tem. E muitas vezes essas indagações nos deixam sem movimentos, nos deixam sem chão, nos deixam com medo. Mas a resposta está: olhe para Deus, olhe para o Deus da providência, porque nós não ficamos sem resposta. Ele é a solução e provê aquilo que é impossível para o ser humano. Quando a resposta não tiver sobre você, a resposta é aquela de Abraão: Deus proverá. Porém, é possível para o que obedece sem questionar. É possível o milagre acontecer. E não esqueça que Deus tem a resposta. Mas o último ponto da nossa reflexão vai do 9 ao 19. E a obediência de Abraão, nós vamos ver agora a concretização da obediência, do plano e a resposta de Deus. Abraão organiza o altar de Deus, diz o versículo 9. O versículo 9 diz que ele organiza, ele coloca tudo ali, faz tudo bonitinho. E ali ele organiza. No versículo de 10 a 14, ele é surpreendido por Deus sendo
aprovado. Deus aprova Abraão na qualidade de servo e provê o cordeiro. E no versículo de 15 a 19, nesses versículos, mais uma vez Deus fala da sua promessa. Abraão não falou da promessa, mas Deus faz questão de repetir a sua promessa nesses versículos. Meus queridos irmãos, tudo o que eu quero é que você compreenda nesta oportunidade. Você pode observar comigo, aqui no versículo 9, rapidinho aqui, deixe-me ler aqui, o versículo 9, ele disse, eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Abraão organiza tudo. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você tem se organizado para servir a Deus? Ele organizou o altar. O que isso representa para nós hoje? Nós muitas vezes estamos desorganizados. Nós não organizamos o tempo. Isso nos faz muitas vezes até chegar um pouco atrasado ou muito atrasado no momento da adoração. Nós precisamos ter uma vida organizada para adorarmos a Deus. Veja bem direitinho que ele organiza tudo, deita o menino lá e prepara o local da adoração. Meus amados irmãos, é de suma importância o servo de Deus se preparar para se apresentar a Deus no altar, ou no local, no momento da adoração. Esse altar tem que ser preparado, mas eu quero dizer que o altar de Deus hoje é o seu coração. É ele que tem que estar pronto, tem que estar preparado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. É ele que tem que estar organizado. Organize sua vida para cultuar a Deus. Faça isso, é o desafio da fé esse. Deus não vai pedir mais do que isso. Ele está pedindo que organizemos nossas vidas para cultuar o Senhor. Faça do seu coração um altar, um lugar de adoração. Adore a Deus com organização. Deixe Deus estar no centro do teu coração. E aí você vai ser um adorador, uma adoradora daquelas que o Senhor fala em João 4. Por excelência, em espírito e em verdade. Nós temos que estar aprovados. Abraão foi aprovado. Quando o anjo fala com ele, o anjo diz, olha, agora sei que temes a Deus. Ele foi aprovado e nós temos que estar aprovados diante de Deus. Paulo diz isso lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Irmãos, quando Deus vier nos provar, Ele quer arrancar o melhor que há em nós. Quando a tentação vier, o diabo quer despertar o pior que há em nós. Tentação, diferente de provação. O Senhor quer que você, que nós possamos ser obreiros aprovados pelo Senhor e surpreendidos. Deus quer nos surpreender com a sua providência em nossas vidas. Deus olhando para você, Ele vai encontrar o quê? Mas o que Ele quer encontrar é um filho com temor, é um filho que negue o mundo para obedecê-lo, porque Ele mandou o seu filho, Ele não negou o seu filho por nós. Deus está vendo algo em você agora, em mim também. E a pergunta é, o que é que Ele está vendo em nós? Servos obedientes, pronto para agir, ou um servo questionador? Senhor, porque eu? Será que vai dar certo eu? Manda outro. Meus irmãos, Deus pode surpreender você se Ele encontrar obediência dentro de você. Por isso eu quero dizer mais uma coisa. Não tenha dúvida que Deus cumprirá a sua promessa na sua vida, irmão. Você tem que acreditar nisso. Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida também. Se você não negar. Se a fidelidade dominar você, se você andar pelas veredas da obediência, se você temer, se a sua fé estiver viva em Deus, e se você não questionar as ordens de Deus.
O autor de Hebreus disse, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Veja que Deus fez questão, e também nós vemos esse mesmo versículo no texto. Ele jurou por ele mesmo, não tinha ninguém maior do que Deus, ele vai jurar por quem? Por ele mesmo. Dizendo, certamente te abençoarei grandemente e te multiplicarei. Você já imaginou um Deus que se move assim, prometendo para nós também? Ele jurou por si mesmo. Isso, meus irmãos, aplicado às nossas vidas, Deus vai abençoar se você for fiel. Não tenha dúvida disso. Você pode ir para casa ciente. Atos 3:25, vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha nós aí, todas as famílias da terra. Olha nós experimentando da fidelidade de Abraão. Mas e cadê a nossa fidelidade? Todas as famílias da terra está englobando você e eu também, nossas famílias. Mas cadê a nossa correspondência? Está dentro de nós. Precisamos deixá-la sair para fora. Em Romanos 4:19-22, o apóstolo Paulo disse, e sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo, já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A fé é quem nos levanta. A fé é que faz se cumprir a profecia de Isaías, quando ele diz que os que confiam no Senhor são, os que esperam no Senhor são como as águias, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não podemos vacilar. Quando estivermos sem forças, aí resta só a fé. E aí é aí onde o Senhor nos levanta. O salmista disse, eu estava quase desfalecendo, mas a tua palavra me deu vida. E Cristo é a palavra, Cristo é quem dá vida. E ele ainda disse aqui que estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido esse Deus também era poderoso para fazer, pelo que também isso lhe foi imputado com justiça, porque Abraão foi fiel e nós temos que ser também, meus irmãos. O apóstolo Paulo disse em Efésios 3:20, que o nosso Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, se houver fé. E eu quero dizer uma frase de John Werner. Ele disse, ninguém pode ser justificado apenas por uma declaração de fé, mas por uma fé prática. Ninguém pode ser justificado só por dizer que é crente. Eu sou evangélico, estou na igreja nos domingos. Ninguém é justificado por isso. Ele está declarando a fé dele, mas ninguém é justificado só por declarar a fé, mas sim por uma fé prática. E Tiago já nos avisa que a fé sem obras, ela é morta, tem que haver a prática. Mas eu quero concluir dizendo que nós precisamos obedecer à voz do Senhor sem questionar, pois Ele não questionou quando sacrificou o seu Filho por nós. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, nessa jornada tão árdua, difícil, mas o Senhor é com a sua igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos irmãos, antes de orar, eu sei que talvez o tempo já tenha passado, mas eu gostaria de convidar aqui o grupo para cantar mais uma música, mais um hino de louvor ao nosso Deus. E logo após o hino nós vamos estar orando, finalizando assim esse momento. E desde já eu agradeço a todos que estão conosco, os nossos irmãos, aos nossos visitantes. E agradeço à amada igreja pelas orações que fizeram, pelo meu sobrinho que está aí. Vocês, mais uma vez, nos apoiou no momento de angústia em que nós estávamos sofrendo. E hoje Luziana fez questão de apresentar aqui ele, a cada dia melhorando, a cada dia ele está melhor, foi gradativamente melhorando os movimentos, e já deu alguns passos sozinho. Agora
É só treinar, exercitar, que vai dar tudo certo. Agora vocês devem continuar orando pela vida espiritual dele, para que ele continue firme, servindo ao Senhor. Muito obrigado aos visitantes, todos vocês. Que Deus possa falar, incomodar, que o Espírito Santo incomode a vida de vocês, para que vocês possam voltar sempre e se entregar de uma vez por toda ao Senhor. Logo após essa canção do grupo, eu vou estar convidando aqui o nosso irmão Assis para estar orando, finalizando o culto nesta noite. Assim que o grupo finalizar, o irmão Assis já vem para estar orando. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Os meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que
Se colocar de pé, queridos. Deus querido e santo, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, Senhor Deus, agradecer, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, em nossas vidas. Pedir perdão, ó Deus querido, por todas as vezes, ó Deus querido, que nós omitimos, ó Deus querido, fizemos, ó Deus, caso da Tua voz. De todas as vezes, ó Deus, que o Senhor tem chamado, o Senhor tem dado a nós ordens, ó Deus querido, tem chamado para perto do Senhor. E muitas das vezes nós recusamos, ó Deus. O Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus querido, que somos fracos, falhos, ó Deus. Mas de uma coisa, ó Deus querido, nós agradecemos, ó Deus, porque temos em quem nos agarrar, que é em Cristo Jesus, ó Deus. Por modo de que o Senhor deu, Senhor Deus, o Teu Filho para que nós pudéssemos sustentarmos, ó Deus querido, nele, ó Pai, mediante a fé, no nome de Jesus, ó Deus. Ajuda-nos a Te servir, Senhor, ajuda-nos a ser servos do Senhor. Concede-nos, ó Deus querido, um espírito, ó Deus, inabalável, um coração novo, ó Deus querido, no nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada, uma semana repleta na Tua bênção, Senhor Deus, com a Tua presença, Senhor Deus, na condução do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos assim glorificar o Teu nome com nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém.